Olá, alunos! Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai tratar de intervalos de crescimento e decrescimento de funções. Vou começar com uma situação aqui. Suponha que um carro se mova em linha reta, uma linha reta numerada. Aqui, imagina que é a linha e o carro está se movendo aqui. Imagina que eu tenho um numerado aqui. Por exemplo, de quilômetro em quilômetro eu marco 1 quilômetro, que vamos supor que a medida é padrão, assim, né? Para você marcar. Que nem numa estrada, você marca a quilometragem, né? A cada instante de tempo, seja o P, instante de tempo, a posição do carro na reta. O que isso quer dizer? Quer dizer que o P, na verdade, ele é um número. Okay? Por exemplo, aqui eu posso ter o P de 1, aqui eu posso ter o P de 2, ok? Ou seja, é um número. A posição é dada por um número. Ah, está no quilômetro tal. Tudo bem? Então, olha só uma situação que a gente bem intuitiva, tá? A gente vai trabalhar intuitivamente. Olha só. Se a velocidade do carro é positiva, o que acontece? Vamos desenhar aqui de novo. Vou colocar um zero aqui. Então, imagine aqui. Aqui o carro numa posição no instante T1. Se a velocidade do carro é positiva, quer dizer que o carro está indo para cá, para a direita, né? Então, se você cresce um instante, ó, o P de T2 é maior, né? E daí você passa mais um tempo, no próximo instante ele está mais para frente, quer dizer, eu tenho um T1 menor que T2, menor que T3, por exemplo, eu vou ter P de T1 menor que P de T2, menor que P de T3. Vocês concordam? Porque a velocidade é positiva. Quanto mais para frente é o tempo, mais para frente o carro está. Isso é uma coisa intuitiva, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a função é crescente. Quer dizer, em instantes posteriores do tempo, a posição é maior do que instantes anteriores. Isso significa... O que isso significa? Se a velocidade do carro é positiva, então a função P é crescente. Isso que a gente pensa intuitivamente. E a velocidade negativa? Vamos desenhar aqui. Ó. Vou colocar esse sentido aqui. Aqui a gente coloca o zero, aqui menos 1, aqui 1, aqui 2 e assim por diante. Aqui é o P de T1. Aqui o T1. Vamos supor que o T1 é menor que T2. Quer dizer que passou um tempo. O P de T2 é velocidade negativa, quer dizer que ele está voltando, ó, ele está vindo para cá. Então o P de T2 pode ser que esteja aqui, ó. Então, vamos supor que seja menor que um T3. Ó, P de T3, tá? Então, qual que é a nossa conclusão intuitiva? Se a velocidade do carro é negativa, então P é uma função decrescente. Na verdade, aqui é estritamente decrescente, né? Isso é intuitivo. Dá para provar isso? Dá para provar isso, tá, gente? A gente não vai fazer demonstração aqui, mas a matemática não se baseia só na intuição, a gente demonstra, tem um teorema. Bom, só que se eu trocar velocidade por taxa de aceleração, porque a velocidade é a derivada, trocando velocidade por taxa de variação, temos o seguinte teorema. Só antes de eu falar do teorema, o que é a taxa de variação? É a mesma coisa, você tem uma função e a taxa de variação, a gente falou da variação média. A velocidade, o que é? Nada mais do que a derivada. E a velocidade é a taxa de variação da função posição. Mas taxa de variação serve para todas as funções, não precisa ser uma função posição. Tá? Então, qual que é o teorema? Ele está dizendo assim, a velocidade positiva quer dizer, se a derivada é positiva, então a função é crescente. Então, o teorema é o seguinte, seja I um intervalo. Gente, pode ser aberto, fechado, tá bom? Qualquer intervalo. Se f é contínua, a função tem que ser contínua no intervalo todo. E a derivada da função f é maior que zero para todo x no interior de i, então f é estritamente crescente em i. Gente, aqui é muito importante. Primeiro, ela tem que ser contínua no i. Eu não sei se ela é diferenciável em i. Tem uma coisa implícita aqui. Está implícito que o i está contido no domínio da função, né, gente?
Está implícito que o i está contínuo no domínio. Como é que ela é função contínua do i? Quer dizer, é contínua em todos os pontos do i. A gente só fala de continuidade em pontos do domínio. Ok? Então isso está implícito. Aqui, f' de x é maior que zero para todo x no interior de i. Está implícito que ela tem que ser diferenciável nesses pontos. Como é que a gente vai dizer se a derivada é maior que zero se a derivada não existe? Okay? Então está implícito que a função é diferenciável no interior de i. Ok? Então, isso aqui eu vou ter que colocar o que está implícito aqui. Ó. Que f é uma função de A em B, é função... O que mais? A é conjunto padrão. Professor, por que está implícito isso? Porque a gente só... Comentei com você, a gente só fala de diferenciabilidade, limites, em funções definidas em conjunto padrão. No nosso curso, tá? Está implícito que o I é um subconjunto do A, que a F é diferenciável no interior do I. Tudo isso está implícito, tá, gente? Mas legal, então essas aqui a gente não vai colocar no teorema, você não lembra, quer dizer, se você não sabe que está implícito, é bom você saber. Isso aqui tem que ser óbvio que tudo isso é implícito. São hipóteses implícitas, tá? Beleza. Vamos voltar para o teorema. Tem uma parte B. A parte B diz assim. B. Se f é contínua em I. E a derivada da f é menor que zero para todo x no interior do I, então f é estritamente decrescente em I. Bom, esse teorema é o que a gente vai usar para estudar crescimento e intervalos de crescimento e decrescimento. A gente usa ele bastante para estudar intervalos de crescimento e decrescimento. Eu vou passar os exemplos aqui, como que a gente usa o teorema. E o teorema, se a gente usa, é só decorar ele que você vai usar o que está escrito aí. Então, em todos os exemplos eu quero assim, encontre os intervalos de crescimento e decrescimento das funções. Tá. Antes de fazer isso, de ir para os exemplos, eu quero dizer por quê. A ideia é a seguinte, imagina que aqui eu tenho o gráfico de uma função. Aqui. Vamos pensar uma função custo. Você quer saber se o custo aqui, ó, tem um ponto aqui o custo está crescendo e aqui o custo está diminuindo. Você quer saber que o custo diminui. Por quê? Porque você quer diminuir o teu custo. Então você quer saber que o custo seja decrescente. Esse aqui é um ponto. Ou seja, para frente do ponto, o custo está decrescendo. Tá? Ou, se você está para trás do P, sei lá o que é isso aqui. Pode ser número de horas trabalhadas, pode ser lá o que é isso aqui. Mas se do domínio você está para trás do P, o teu custo só vai crescendo, crescendo, crescendo. Isso não é interessante. Você não quer um custo alto, você quer diminuir o teu custo na empresa. Certo? Qualquer função na economia, você quer saber, você quer diminuir ou aumentar alguma coisa. Você quer aumentar o lucro, diminuir o custo. Se você tem uma empresa, você quer aumentar a produtividade. Então, por exemplo, quantidade de produtos por hora, você quer aumentar isso, certo? Enfim, então, na indústria, o pessoal quer melhorar, o que eles querem melhorar? A margem. A margem líquida, a margem bruta, a margem líquida. Como é que você melhora a margem? Você tem que tentar diminuir o custo, você tem que... Certo? Então, se você conseguir pensar em crescimento e decrescimento, tem sempre uma coisa que você quer diminuir. Se a função for só assim, ó, deixa eu dar só um outro exemplo aqui, ó, um gráfico mais ou menos. Uma função assim. Se eu quiser diminuir alguma coisa, eu já sei que a função é crescente. Se eu quiser diminuir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir para cá no meu domínio, ó. Certo? Nesse ponto do domínio não é bom de trabalhar, eu quero diminuir, então eu tenho que vir para cá, eu tenho que sair desse ponto e ir para cá. Então, se você tem uma empresa, você quer diminuir alguma coisa de uma função, uma custo, qualquer coisa, você teria, se esse é o gráfico, você tem que ir para cá. Mas você sabe disso porque ela é crescente, ó. E se ela fosse, e se eu quero aumentar? Se eu quero aumentar, eu vou para a direita. Então, quanto mais para a direita, eu estou aumentando esse valor aqui. Tem que ver qual que é o teu objetivo. Se quer aumentar esse valor ou diminuir. Então, se a função é crescente, aumenta para a direita e diminui para a esquerda. Então você tenta arrumar a tua empresa de forma que você trabalhe ou para a direita, no domínio, ou mais para a esquerda. Quanto mais para a esquerda você consegue chegar, menor vai ser o valor da função. Quanto mais para a direita, maior. Tudo bem? Porque ela é crescente. Decrescente é parecido. Então, saber se a função é crescente e decrescente, onde, é muito interessante. Por quê? Porque você
Normalmente, muitas vezes, essa parte do domínio você consegue controlar, é uma variável controlável. Então você controla a variável para você ter o resultado desejado. Então você entende como que funciona a função, se ela é crescente, se ela é decrescente, onde que ela cresce, onde decresce, para você poder ajustar sua variável e atingir um resultado melhor. Tá bom? Bom, espero ter sido claro. Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, eu vou chamar de f. Vai ser o mais fácil, uma função que sai dos reais em reais e que pega um x e leva no x quadrado. Esse aqui, a gente já conhece o gráfico, daria para trabalhar só com o gráfico, tá? Só que trabalhar só com o gráfico, a gente primeiro que está roubando, porque o gráfico é decorado. A gente não provou que o gráfico é assim para vocês. Essa aqui até dava para provar, porque é meio fácil. O gráfico é assim, certo? Mais ou menos, tá, gente? Esse aqui é o gráfico da f. Bom, então é óbvio que ela cresce, ela aqui decresce, para cá cresce. Então, pelo gráfico, é claro que... Ó, gente, isso aqui você não bota na prova, pelo gráfico é claro que... É verdade, mas enfim. Porque você tem que dar um justificativo melhor. Daí eu pergunto, e por que esse é o gráfico? Bom, nessa aqui a gente decora. Esse aqui é um gráfico famoso, tá? Mas alguns gráficos a gente decora. Mas a gente vai ver depois. Pelo gráfico, é claro que f é estritamente decrescente nesse intervalo de menos infinito até zero. E é estritamente crescente em zero até mais infinito. Agora a gente vai mostrar a mesma coisa utilizando o teorema. Mostraremos isso utilizando o teorema. Aquele teorema da aula. Ok? Então, primeiramente, note que a derivada da f, ela sai dos reais, chega nos reais. Por quê? Função f polinomial, ela é diferenciável. Ela pega um x e leva um 2x. Essa aqui a gente decora, né? É muito fácil. Assim, a derivada da f no x é positiva se e somente se o 2x é positivo. Porque o f' de x é o 2x. Isso aqui é equivalente a dizer, divide por 2 dos dois lados, o x é positivo. Tem uma outra, né? A derivada da f em x é menor que zero, se e somente se. 2x é negativo, se e somente se, divide por 2 dos dois lados, o x é negativo. Agora eu vou usar o teorema. Como f é contínua em zero mais infinito. Por que ela é contínua em zero mais infinito? Ela é contínua em todos os pontos, inclusive nos pontos desse conjunto. E o que mais? A gente acabou de ver que o f' de x é positivo para todo x aqui, ó. Só lembrando que esse aqui é o interior desse conjunto. Então, f é estritamente crescente nesse intervalo aqui. Tudo bem? É isso que ele está dizendo, gente. O teorema diz, se a função é contínua no intervalo, é contínua, a derivada é positiva no interior do intervalo, então ela é estritamente crescente no intervalo. Do mesmo modo, a f é contínua nesse intervalo aqui, ó, a f' de x é negativo para todo x no interior, só um pouquinho. E, então, f é estritamente decrescente, aonde? Nesse intervalo aqui. A derivada é menor que zero no interior, mas ela é estritamente decrescente no intervalo todo. Ela tem que ser contínua. O que está dizendo? Se eu não conhecesse o gráfico, ó, isso aqui é só uma ilustração, tá? Aqui está o zero. Nesse intervalo aqui, ela é estritamente decrescente, aqui ela é estritamente crescente. Então, a gente já teria uma noção de que aconteceu alguma coisa assim. Que é o que acontece, tá, gente? Tranquilo? Vamos ver o segundo exemplo. A função g sai dos reais em reais, pega um x e leva no raiz de x quadrado mais 2. Essa já não sei qual que é o gráfico. Qual que é o gráfico dessa? Ixi, agora lascou-se. A gente vai ver isso para frente, tá, gente? Como é que desenha gráficos. Inclusive, a gente vai usar os intervalos de crescimento e decrescimento para ter uma noção. O nosso gráfico vai ser um esboço, não vai ser milimetricamente correto, vai ser um esboço, tá? Ok? Como é que eu vou estudar os intervalos de crescimento e decrescimento da g? Primeiramente, mostraremos que g é diferenciável. Nem sempre é, tá, gente? Para isso, seja f de r em r dada por o f de x é igual a x² mais 2. Dessa forma,
f é diferenciável, porque é uma função polinomial, e a g é a função raiz quadrada composta com a f. Será que a g é diferenciável? Não dá para aplicar a regra da cadeia direto, porque a raiz quadrada não é diferenciável. Então, vou fazer ponto a ponto. Dado um x real qualquer, a g de x, que é igual a x quadrado mais 2, é positivo. Logo, a função raiz quadrada é diferenciável em g de x. A gente lembra que a função raiz quadrada é diferenciável em todos os pontos positivos. Opa, aqui, desculpa. Dado x real, só troquei o nome aqui. Isso aqui é a f, tá? A f de x é positivo, logo a função raiz quadrada é diferenciável deste x. Portanto, a função g, que é a função raiz quadrada composta com f, também é diferenciável em x e mais. E a g' de x é igual a isso aqui, né? A derivada composta, que é igual a derivada da raiz quadrada no ponto f de x vezes a derivada da f no x. Bom, isso aqui é a derivada da raiz quadrada, 1 sobre 2, aqui é a raiz quadrada. Vou colocar o f de x aqui, x quadrado mais 2. Bom, aqui você já tem que estar acostumado a trabalhar com a regra da cadeia. A derivada da f vai ser 2x. Esse 2 simplifica. Então, a gente vai ter g' de x é igual a x sobre raiz quadrada de x quadrado mais 2. Vou chamar essa fórmula de estrela, tá? Tranquilo? Essa fórmula para g de x aqui, ó. Como o x escolhido é genérico, então g é diferenciável e vale a fórmula. Qual fórmula? Essa fórmula estrela em todos os pontos de R do conjunto dos números reais. Ou seja, essa derivada aqui, ela está bem definida em todos os pontos dos números reais. Agora, verificaremos em quais pontos g tem derivada positiva e em quais pontos g tem derivada negativa. Ok? Olha só. O g' de x é maior que zero, é equivalente a dizer que o x sobre a raiz quadrada de x quadrado mais 2 é positivo. O denominador é sempre positivo, então você multiplica dos dois lados pelo denominador. Isso que é equivalente a dizer que o x é positivo. Do mesmo modo, o g' de x é negativo, se e somente se o x sobre a raiz quadrada de x quadrado mais 2 é negativo. A divisão só dá negativa quando eles têm sinais contrários. Mas o de baixo tem sinal positivo, então o de cima tem que ser negativo. Ok? Agora a gente usa o teorema. Como g é contínua, ela é contínua em todos os pontos, ela já é diferenciável. Então ela é contínua nesse intervalo aqui. Ó. E a derivada da g num ponto x positiva para todo x no interior, então o quê? O teorema diz que g é estritamente crescente no intervalo inteiro. Como g é contínua nesse intervalo agora aqui. Por que ela é contínua nesse intervalo? Ela é contínua em todos os pontos do domínio, todos os números reais. E, o que mais? E a derivada da g num ponto x é negativa para qualquer x no interior do intervalo. Então, o que o teorema te diz? O teorema diz que g é estritamente decrescente aqui, de menos infinito até zero. Tudo bem? Olha, aqui na verdade acabou. Daí você vai perguntar, mas professor, no zero, ela é crescente ou decrescente? Gente, no zero, num ponto, nenhuma função é crescente nem decrescente num ponto. Pensa assim, aqui está o domínio. Nesse ponto aqui, P, e aqui é o f de P. No P, a função é crescente ou decrescente? Não dá, não existe, não faz sentido. A função não é crescente num ponto ela está parada, né? Então você tem que pensar no intervalo, no domínio. Eu tenho que pegar dois pontos, eu tenho que ir para frente e ver se cresce, ou ir para trás, né? Ok, gente? Para ver se cresce ou decresce. Não adianta ficar num ponto ela não é nada. Fez sentido? A gente não definiu função crescente nem decrescente num ponto, tá bom, gente? Agora, embora tenha acabado já, eu queria passar uma coisa interessante para vocês, que é o seguinte. Tem um diagrama, uma coisa
Na verdade é uma ilustração, e essa ilustração eu acho que é bem curiosa, tá? Opa. Esse aqui é o domínio, tá, gente? Ó, a flechinha indica para onde que cresce. Aqui eu vou colocar o 0. A gente viu que para trás do 0 a função decresce e para frente do 0 a função cresce. Então ela vai ter que fazer alguma coisa meio assim, ó. Não é exatamente esse desenho, mas ela vai ter que ir diminuindo até chegar no 0. A partir do 0 tem que começar a subir. Então a gente vai usar isso mais para frente para ajudar a ter uma ideia do gráfico, tá bom? Então isso aqui já é uma ilustração do que está acontecendo com a função. Ela está diminuindo, decrescendo até chegar no 0. A partir do 0 ela cresce de novo. Tudo bem? Bom, então a gente vai ficar por aqui. Até mais então, gente. Tchau.